Ainda falando sobre a economia, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou que a privatização da Eletrobras será prioridade do banco assim que for aprovada no Congresso. Entre as desestatizações aprovadas, Montezano citou a privatização dos Correios como a mais relevante. Ele revelou também que a intenção de transformar o BNDES no que ele chama de Banco de Serviço do Estado. De acordo com Montezano, o banco instituiu recentemente uma área comercial voltada exclusivamente para o atendimento de entes governamentais. Em apresentação a investidores, Montezano fez uma espécie de balanço de sua gestão e comentou a situação econômica. Ele admitiu que a situação hoje não é fácil na economia real e que o PIB de 1% ainda é modesto, mas disse considerar que o PIB está em um ciclo de alta com muito mais conteúdo e resiliência. Fala, Josias. A declaração do presidente do BNDES em relação à Eletrobras é muito adequada. De todas as estatais que estão aí na vitrine, a mais vistosa é mesmo a Eletrobras. E seria muito bom se ela fosse privatizada. Mas como reconhece o próprio Montezano, o BNDES só pode dar tratos à bola ali depois que o Congresso Nacional aprovar essa privatização. E não se enxerga, não se vislumbra grande boa vontade do Congresso em relação a essa matéria, infelizmente. E essa boa vontade não existe no Congresso pelas piores razões, porque a Eletrobras foi uma dessas estatais nas quais o PT e os seus sócios, sobretudo o PMDB, instalaram drenos para roubar o Estado durante a era de governos petistas. Então, depois da Petrobras, a estatal que mais sofreu com essa ação predatória da política, desse consórcio que se reuniu para assaltar o Estado, foi a Eletrobras. A Eletrobras foi a breca, praticamente. Então, esses parlamentares, alguns deles ainda presentes no Congresso, têm a pretensão vã de voltar a mamar ali, a interferir na estatal, a indicar gente. Isso é, portanto, uma motivação muito rasteira para você impedir a privatização. E houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o governo está meio de mãos amarradas. O que eu lamento é que não seja perceptível um esforço do governo. Muita gente fala de articulação política, já se verificou que o governo do Bolsonaro funciona noutros moldes, mas ele precisa encontrar alguma maneira de dialogar com o Congresso para destravar determinadas coisas. Essa é uma das coisas que precisam ser destravadas no Congresso. É preciso liberar isso o quanto antes. E acho que não tem muito segredo em relação à modelagem. Então, embora o Gustavo Montezano, do BNDES, diga que é uma prioridade do banco e tal, é uma prioridade óbvia, mas já está claro o que é preciso fazer em relação à Petrobras. Tem que botar ações aí no mercado e de tal sorte que, vendidas as ações, o governo deixe de ser majoritário e a estatal seja gradativamente privatizada. Acho que é esse o modelo que vai ser seguido. Agora, lamentavelmente, não há uma grande articulação para que isso seja apressado. Fala, Constantino. Eu espero que o Montezano não acabe como acabou o imperador asteca Montezuma nas mãos do Cortés. Né? A gente sabe que vem uma turma aí, a turma do Centrão, da velha política, tentar impedir a privatização da Eletrobras. E por quê? Porque aquilo sempre foi um feudo de corrupção, furnas e tudo mais, todo mundo sabe. Né? Então é uma novela, a privatização da Eletrobras é uma novela. Uma das maiores críticas que o secretário de Desestatização, Salim Matar, fez quando foi conhecer o quadro atual do governo e a sua missão de vender o máximo possível de empresas, né, é exatamente a quantidade de amarras e obstáculos que foram criados ao longo do tempo por esses que têm todo o interesse na manutenção do sistema atual, do status quo, para quase impedir as privatizações. É muito trabalhoso, é muito difícil. Então, eu acho bom, sim, saudável que o BNDES esteja arregaçando as mangas e comprando isso como uma prioridade. Né? Eu prefiro que o BNDES seja esse banco de serviços voltado para esse tipo de coisa do que aquele banco de subsídios para receber os amigos do rei, selecionar os campeões nacionais e distribuir riqueza de trabalhador pobre para empresário rico, como foi durante o PT e muitos outros governos. Né? Eu vejo tudo isso com bons olhos. Agora tem que combinar com os russos. No caso aí, essa turma toda do pântano, que tem todo o interesse em impedir
a privatização, inclusive, da Eletrobras, que é uma holding ali que controla Chesf, Furnas e por aí vai. Né? Muita geração de caixa por trás dessas empresas de energia, hidrelétricas já maturadas, já com um balanço totalmente diferido em termos de todos os investimentos feitos. É uma geração de caixa brutal que essas empresas têm, isso gera um olho grande desses políticos. Né? Quanto ao papel do BNDES, eu só queria fechar alertando para o risco daquilo que aconteceu durante as privatizações tucanas. Né? O BNDES acabou agindo ali até com um quadro técnico muito bom e tentando acelerar o processo em si de privatização, mas acabou ajudando muito grupos nacionais, né? Isso está muito bem descrito no livro do professor Sérgio Lazzarini, Capitalismo de Laços, e o BNDES acabou tendo um papel crucial ali na formação dessa casta privilegiada, beneficiada aí com a ajuda desses empréstimos subsidiados. Né? Então, eu espero que não aconteça isso, eu espero que o BNDES dê um suporte muito mais técnico do que de apoio financeiro para grupos nacionais em nome de um pseudo-nacionalismo. Acho que isso não seria bom. E quanto ao crescimento da economia, acho que ele está certíssimo, assim como o próprio ministro Paulo Guedes também já disse hoje, né? É melhor crescer um pouco menos com qualidade e de forma sustentável, ou seja, reduzindo o gasto público, do que crescendo de forma artificial com o governo tentando impulsionar a economia e gerando apenas voo de galinha. Diga aí, Vera. O ministro Paulo Guedes também falou a respeito da Eletrobras, né, nesse evento do BNDES. Ele disse que ela hoje em dia está condenada à morte, porque o que ela precisa fazer de investimento para se tornar competitiva, para atender o mercado, anualmente equivalente a 16 bilhões de reais, mas a capacidade de investimento que ela tem é de 3,5 bilhões. Então isso mostra uma empresa realmente, como ele disse, condenada à morte, né? Ela vai desaparecer, teria muitos problemas e a gente teria problema também para a expansão do atendimento de energia. Essa área, o setor elétrico, talvez a área em que a influência da Dilma Rousseff tenha sido mais nefasta de todas, porque a gente caiu no problema, tivemos o triste fim de a Dilma achar que ela entendia desse setor. E ela quis controlar, primeiro como ministra de Minas e Energia, depois como ministra da Casa Civil e depois, finalmente, como presidente. Então, ela cercou o setor de pessoas que eram totalmente ligadas a ela, e que ela ditava qual era a política, mesmo depois de deixar o ministério, e já como presidente ela fez aquela nefasta redução na canetada da tarifa de energia, que acabou levando com que a Eletrobras tivesse mais problemas do que ela já tinha. Era nítido que aquilo não era sustentável e naquela ocasião eu me lembro exatamente de ter acontecido um fenômeno que acontece hoje em dia no governo Bolsonaro, que era todo mundo que falava que aquilo não era sustentável, que não dá para você baixar a tarifa na base da canetada, que não dá para o setor público subsidiar a tarifa e obrigar as empresas a fazerem aquilo que ela fazia, uma coisa que era praticamente as empresas eram obrigadas a baixar a tarifa ou então sofriam sanções, não tinham suas concessões renovadas, ela queria determinar ali o limite enfim, era tudo muito ruim e a imprensa alertou desde o início que aquilo não daria certo. E aí, o que era a cantilena petista? Vocês torcem contra, a imprensa golpista torce contra, aí que não vai dar certo mesmo, torce contra o Brasil. Quem já ouviu esse discurso de que a imprensa torce contra o Brasil e torce contra as medidas recentemente, levanta a mão. Eu ouvi. Então, isso é para mostrar que as coisas se repetem com os sinais trocados a todo o momento e a gente, como jornalista e como cidadão, tem que ficar atento para esses milagres que vão aparecer do nada. A Dilma vai baixar a nossa conta. Depois ficou vindo aquela bandeira, aquele monte de tarifa extra para suprir o prejuízo que foi causado. Quanto à roubalheira, eles já falaram. O Palocci, o irmão do Palocci, o Lobão, o Lobinho, a Alcateia inteira, todo mundo ali, todos os sarnezistas enfiados na Eletrobras e nas suas subsidiárias. E isso explica esse apego agora, porque não querem privatizar a imprensa. Fala, Constantino. Não, muito legal a Vera lembrar do populismo tarifário da Dilma. Eu queria só contar para o nosso ouvinte internauta de forma muito rapidinha a minha história de primeiro e único contato pessoal que eu tive com a Dilma. Eu era analista da empresa, o Paulo Guedes era meu chefe na época, e ela tinha sido acabado de ser indicada para ministra de Minas e Energia. E eu fui lá como analista, num grupo pequeno, petit comitê, 5 analistas, conversar com ela. Era a época da influência daquele
Pinguele Rosa no setor. E eu lembro que a única pergunta que eu fiz para ela foi essa. Falei, ministra, o setor precisa de muito investimento. A senhora e o Pinguele Rosa, que é o guru aí da área do PT, diz que basta 5% de retorno ao ano e dane-se. Como é que você pretende atrair investimento com um retorno artificialmente baixo? E a resposta dela foi assim, incrível. Botou o dedo em riste e falou, quem foi que disse que esse setor precisa de um retorno acima de 5% ao ano? Está muito bom e obrigado. Próxima pergunta. E ali eu nunca mais me enganei com o grau de desconhecimento que Dilma tinha desse setor e de tudo mais.